Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Acusado de mandar matar cronista sai da prisão. Ex-prefeito gasta dinheiro público em funeral do antecessor. Ex-mulher de Bruno nega acusações de cárcere privado e sequestro. Petrobras anuncia reajuste de 5% no preço do diesel nas refinarias. Votação sobre vetos à lei dos royalties é adiada para hoje. Morre o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Felipão chama atacante Diego Costa para amistosos contra a Itália e Rússia. E os preparativos de Vila e Goiás para o segundo clássico entre os dois na temporada. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a morte de Chávez, caderno especial, encruzilhada venezuelana. Derrotado pelo câncer, presidente governou por 14 anos. País mergulha agora na incerteza. O estado de São Paulo, morre Chávez e exército dá apoio ao vice da Venezuela. Correio Brasiliense, morte de Chávez, abre caminho para a sucessão num país dividido e em crise, o fim de uma era. Valor econômico, investidor externo prefere as ações do Brasil Novo. Estado de Minas, saudáveis só no rótulo. Pesquisas detectam fraudes na venda de peixes, derivados de leite de búfala e fitoterápicos. Jornal do Comércio, câncer mata presidente da Venezuela. 0 hora, a morte de Chávez, lenta agonia vista até nas redes sociais. Brasil econômico, economia dos Estados Unidos ganha força e Bolsa de Nova York bate recorde. O Popular, rodovia, Ministério Público quer tirar radares de GOs em mau estado. Diário da Manhã, lei arrocha motoqueiros, agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A CPI da Assembleia Legislativa concluiu ontem os trabalhos em meio a muita polêmica. O assunto CPI dominou os debates durante todo o dia de ontem na Assembleia Legislativa. No período da manhã foi votado o relatório da CPI da contravenção e de contratos da Gerplan e da Delta com prefeituras. Muita discussão, uma vez que foi apresentado um relatório oficial. Os deputados Mauro Rubio do PT e Daniel Vilela do PMDB apresentaram voto em separado, citando órgãos públicos e seus dirigentes com o crime, principalmente a exploração de jogos de azar. Ele foi rejeitado e aprovado o relatório oficial. O presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza do DEM, avalia os resultados dos trabalhos.
trabalhos. Eu acho que naquilo que foi possível trabalhar, que é a questão da contravenção envolvendo jogos ilegais, eu entendo que o relatório ele traduziu tudo aquilo que era a expectativa, não só dos deputados, como da opinião pública. Foi muito abrangente e levando que vários oficiais da Polícia Militar e delegados da Polícia Civil pudessem, então, ser citados. Quanto à questão da Delta com prefeituras goianas, fomos prejudicados por causa de uma liminar que impedia que algumas prefeituras pudessem ser fiscalizadas e, portanto, nesse item, nosso avanço foi muito pequeno e altamente prejudicado. O senhor espera que agora, enviando todo esse material para o Ministério Público, espera que essa questão da Delta também seja investigada? Nós solicitamos, via relatório, então, que se encaminhe ao Ministério Público e também às câmaras municipais dos municípios envolvidos para que os vereadores analisem se não seria justificável uma CPI da Câmara Municipal. Elas teriam obrigação de investigar, já que praticamente com a ação delas impediram realmente a investigação por aqui, pela Assembleia? A Câmara que está esse ano não é a mesma do ano passado, então pode ser que prevaleça o bom senso se tenha números legais para instalar uma comissão especial nas câmaras municipais para que possa, alguns contratos que são considerados suspeitos por excesso de aditivos ou por suspeita de subfaturamento, seja esclarecido e com certeza os vereadores darão uma resposta à opinião pública. Os trabalhos dessa CPI duraram 10 meses e agora o resultado das investigações será votado em plenário. Se aprovado, enviado à Justiça. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E deputados de oposição questionam o arquivamento de CPIs. Os deputados de oposição voltaram a cobrar da mesa diretora informações sobre quem foram os deputados que retiraram suas assinaturas de 3 pedidos de CPIs, da saúde, rodovia e da segurança pública. Para tanto, voltaram a cobrar da mesa diretora informações nesse sentido. Os parlamentares oposicionistas se reuniram para discutir o assunto. A informação do deputado Carlos Cabral, do PT. Olha, nos reunimos, tentamos identificar se houve alguma retirada de assinaturas e nenhum deputado que compõe a bancada de oposição confirmou que retirou as assinaturas do requerimento. Então existe um expediente da minha autoria na casa requerendo que seja demonstrado formalmente a retirada de assinaturas, o que até agora não aconteceu. Eu apresentei esse requerimento na quinta-feira e nós só entendemos então, não podemos entender de outra maneira, que as CPIs devem ser instaladas porque não foi confirmada a retirada de nenhuma assinatura. Então aqui está em peso a força de um documento que tem mais de 14 assinaturas contra uma afirmação verbal do presidente, contra outra afirmação verbal dos próprios deputados que não retiraram as assinaturas. Então o mínimo que se espera é a instalação das CPIs. Agora, o que fazer, principalmente com relação a esse episódio? Uma coisa é instalar a comissão, outra coisa é investigar o que aconteceu. Olha, nosso interesse aqui, o mais pleno possível, é da instalação das comissões. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Helder Valim, do PSDB, reafirmou que não vai divulgar o nome dos deputados que voltaram atrás na decisão de assinar o requerimento propondo CPIs. Sou obrigado, o regimento é muito claro, o deputado ele tira, não é da CPI, qualquer documento da Assembleia, o deputado pessoalmente, verbalmente, ele tira e põe a assinatura no documento. Ele pode retirar também verbalmente também. E no regimento é muito claro, eu não tenho a obrigação, pelo regimento, de dizer o nome dos deputados que tiraram essa assinatura. Foram retiradas verbalmente, até porque o deputado pode colocar a assinatura verbalmente também num requerimento que foi apresentado, pode dizer, eu quero colocar minha assinatura, e pode retirar também verbalmente, está no regimento. Nesse caso, será que caberia então ao deputado se identificar se ele quiser? Com certeza, não cabe a mim. E até acho que os deputados devem se pronunciar. A presidência segue o regimento, a mesa diretora segue o regimento, não tem desgaste nenhum para mim. E vou continuar seguindo o regimento, em todas as situações e em todos os momentos. Não vou ceder pressões que são um jogo político, na verdade. Né? Eu tenho ciência do fato, né? Tenho ciência das minhas obrigações, não é a primeira vez que eu estou ocupando a gestão da casa como presidente, e não vou entrar num procedimento de um jogo político. Presidente, a apresentação de novos requerimentos com a mesma proposta seria uma forma de identificar quem realmente está afim dessa CPI e quem não está? Isso aí, os deputados da oposição, os próprios deputados da situação, eu volto a repetir, a partir do momento que chega um documento na mesa, constando com o número legal das assinaturas necessárias, a mesa faz os procedimentos que tem que fazer, né, da instalação da CPI, do encaminhamento de qualquer outro documento que chegue pedindo prioridade. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h09. O Tribunal de Contas dos Municípios realizou um encontro com os controladores internos. O debate foi sobre a correta aplicação dos gastos públicos. Dos 246 municípios goianos, nem todos executam de maneira adequada a aplicação dos gastos públicos. Para prevenir a irregularidade e promover a transparência, é que o TCM resolveu realizar o primeiro fórum com os controladores internos e também contadores e assessores jurídicos. A presidente do Tribunal de Contas dos Municípios em Goiás, Maria Tereza Garrido Santos, disse que o encontro é um investimento, tanto para o TCM como para cada cidade. Os controladores internos podem
podem e devem estar atentos, orientando os prefeitos, orientando o presidente da Câmara, no caso, orientando os gestores, enfim, para que eles possam atuar de uma forma mais correta e assim, quando essas contas são prestadas para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas já tem uma condição melhor de averiguar essas falhas e mesmo de que impedir que essas falhas venham a ocorrer. O controle interno é fundamental para evitar desperdício de recursos e a ocorrência de atos ilícitos na administração pública. Está previsto em lei e, com base na legislação, o TCM de Goiás editou uma resolução normativa que estabelece normas para implantação do sistema de controle interno nas prefeituras e câmaras municipais goianas, como explica Paulo César Caldas Ribeiro, auditor substituto do TCM. O controle interno realmente ele tem que ser forte. Agora, não é fácil. O tribunal está com a resolução desde 2001 tentando isso, né? E esse é o primeiro encontro para valer, que nós fizemos encontros setoriais com controle interno, agora não, é um encontro onde está deflagrando essa importância e explicando para eles que eles é a porta de entrada e de saída nossa do município, quando a gente vai fazer alguma inspeção, alguma auditoria. Então, essa relevância, eles vão sair daqui sabendo disso. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. SEI da AMA, na Câmara Municipal de Goiânia, começa a investigação. A SEI, Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar na Câmara as irregularidades na AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, começa a ser formada. 3 nomes já foram indicados pelos partidos para compor a equipe de investigação. Vereadores Paulo da Farmácia, do PSDC, vereadora Cida Garcês, do PV, e a vereadora doutora Cristina, do PSDB. A expectativa, segundo Elias Vaz, propositor da SEI, é de que até a próxima semana os trabalhos sejam iniciados. Nós já tivemos o parecer favorável da Procuradoria, ou seja, que o recolhimento das assinaturas, o requerimento preenche os requisitos necessários, e agora já tem uma informação, acabei de falar com o presidente, iria para a publicação ainda hoje, e ele já vai pedir abertura para que os partidos indiquem os nomes, teria um prazo de 48 horas para que seja feita a indicação dos nomes, e ele tem um prazo de 48 horas para, na verdade, instalar a SEI, a Comissão Especial de Inquérito. Então eu creio que nessa semana se encerra esse processo e a partir da semana que vem a SEI já estará funcionando. Além da SEI, o Conselho de Ética da Câmara, presidido pela vereadora Célia Valadão, do PMDB, deve ouvir Paulo Borges, do PMDB, e Wellington Peixoto, do PSB, sobre o suposto envolvimento dos dois nas irregularidades. Eles devem ser chamados a depor também na próxima semana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Congresso Nacional transferiu para hoje a votação sobre os vetos da presidente Dilma Rousseff, a lei que altera a forma como os royalties do petróleo são distribuídos entre estados e municípios. Os royalties são valores pagos pelas empresas de petróleo para compensar os possíveis danos sociais e ambientais causados pela extração. Representantes de estados produtores como Rio de Janeiro e Espírito Santo foram ontem a Brasília. Eles defendem a manutenção de um veto específico, o que garante os contratos de extração já em vigor. A decisão de transferir a votação foi tomada para que os parlamentares possam analisar uma mensagem da presidente enviada ao Congresso e que modifica parte do texto dos vetos. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, negou que essa mudança tenha sido uma manobra para impedir a votação. A indicação do nome de um deputado para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara provocou muitas críticas de outros parlamentares. A indicação foi do PSC, que escolheu por unanimidade o deputado e pastor Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O deputado é criticado por ativistas de direitos humanos por causa de declarações que deu contra homossexuais e negros. Em 2011, afirmou em uma rede social que africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Marco Feliciano negou ser homofóbico ou racista. O deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas, foi o primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele já avisou que vai reagir à indicação de Marco Feliciano. 7h14. O mundo em sua casa. Política internacional. A escolha do novo Papa. O segundo dia de reuniões preparatórias para a escolha do novo Papa terminou sem o anúncio de uma data para o início da votação. Os cardeais ganham tempo. 5 cardeais eleitores ainda devem chegar à capital italiana. Ontem, 148 voltaram a se encontrar para discutir os assuntos da igreja. Pressionado pelos jornalistas sobre a data da eleição, Frederico Lombardi respondeu que não há pressa. E, ao contrário do anunciado antes, não é preciso esperar que todos os eleitores estejam presentes para marcar o dia. Os cardeais é que querem refletir, esclareceu o padre Lombardi. Lombardi é porta-voz do Vaticano.
A prudência dos cardeais em marcar a data para o conclave pode explicar não só a indefinição de um nome para suceder Bento XVI, mas também o interesse deles pelas informações do dossiê sobre os escândalos de corrupção e luta de poder no Vaticano. No primeiro dia de reuniões, essas informações teriam sido muito vagas. 7:16. Morreu ontem em Caracas o presidente reeleito da Venezuela, Hugo Chávez. Ele não resistiu à última das 4 cirurgias a que foi submetido em Cuba para combater um câncer na região pélvica. O anúncio oficial foi feito pelo vice-presidente Nicolás Maduro horas depois de ter culpado os Estados Unidos pela doença do presidente. Nicolás Maduro afirmou que o câncer do presidente Hugo Chávez foi resultado de um ataque de inimigos do país. No pronunciamento, Nicolás Maduro anunciou também a expulsão de um funcionário da Embaixada Americana em Caracas. Segundo ele, esse funcionário estaria envolvido em conspirações para desestabilizar o governo chavista. O oficial americano que é adido militar e está na Venezuela é acusado de entrar em contato com militares venezuelanos para tentar investigar a situação das Forças Armadas do país. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elias Raua, declarou que um outro diplomata americano também foi expulso do país. Imediatamente após o anúncio da morte de Hugo Chávez, a cúpula militar da Venezuela fez um pronunciamento na TV estatal para demonstrar lealdade ao vice-presidente Nicolás Maduro, escolhido por Chávez como seu herdeiro político. Autoridades no mundo se manifestaram sobre a morte do líder venezuelano. O governo do Equador, um dos principais aliados de Chávez na América Latina, disse que é uma perda irreparável que deixa de luto toda a região. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, suspendeu as atividades oficiais desta terça-feira. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, enviou condolências ao povo e ao governo da Venezuela. O presidente americano, Barack Obama, reafirmou o apoio ao povo venezuelano e o interesse em desenvolver uma relação construtiva com o governo da Venezuela. Mais cedo, o Departamento de Estado americano tinha classificado como absurda a acusação de que os Estados Unidos estariam envolvidos no surgimento do câncer do presidente venezuelano e negou que estivessem conspirando para desestabilizar a Venezuela. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, cancelou a viagem que faria nesta quinta-feira à Argentina. O Palácio do Planalto também afirmou que ela vai prestar as últimas homenagens a Hugo Chávez, mas aguarda a confirmação da agenda do governo venezuelano sobre o velório e o enterro. Deputados e senadores fizeram 1 minuto de silêncio no Congresso. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse que a Venezuela, sob a liderança do presidente Hugo Chávez, viveu um processo sem precedente histórico de aproximação com o Brasil. A presidente Dilma esteve no Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e lamentou a morte do presidente da Venezuela. O governo da Venezuela decretou luto nacional por 7 dias por causa da morte do presidente, que faleceu ontem aos 58 anos de idade em Caracas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o funeral de Chávez deve acontecer na próxima sexta-feira. E a repórter Lorena Borges conversou com o professor Jean-Marie Lambert, que é especialista em política internacional. O professor de Direito Internacional da PUC Goiás, Jean-Marie Lambert, apontou que essa perda representa para a Venezuela e para a América Latina. O projeto dele continua vivo depois da morte dele. Ele, na realidade, eu sei que a mídia de inspiração norte-americana e todo esse aparato ideológico andou muito hostil ao Chávez e teve, como que eu vou dizer assim, usou muito a etiqueta de caudilismo, populismo e tudo aquilo, são erros conceituais. Quer dizer, na realidade o populismo, o caudilismo expressam essa ideia de um poder concentrado, por exemplo. Não é bem isso, não. Eu acho que a Venezuela representa o poder popular mais diluído da América Latina. É uma espécie de democracia participativa. O sistema bolivariano, ele meio que ele transferiu o poder de decisão para as bases através daquilo que ele chama de conselhos municipais. E eles têm toda uma mecânica decisória exercida diretamente nas bases. Isso daí é legado da Revolução Bolivariana, é legado do período chavista. E isso vai continuar do mesmo jeito. Eu não vejo assim, essa ideia que o chavismo sem Chávez não poderia continuar, ou sei lá, essa previsão de uma queda do sistema. Imagino que seja uma revolução um pouco mais profunda do que
a mídia mainstream, então, imagina, e eu acho que agora o Maduro vai ser reeleito e o sistema vai continuar. Professor Lambert também pontuou que a Venezuela é um dos países mais democráticos da América Latina. A Venezuela é um sistema democrático. Acho que não teve presidente tão eleito quanto o Chávez na história, vamos dizer assim. Acho que ele foi eleito 3 vezes para a presidência, ele ganhou eleições provinciais e municipais, uma atrás da outra. Porque a gente pode assim, julgar a proposta, esse sistema como quiser. Para te falar a verdade, sinceramente, não faz muito o meu gênero. Eu fui criado num ambiente mais individualista. Para mim, eu acharia provavelmente um sistema dessa natureza um pouco sufocante, não é mesmo? Eu não quero sair de casa para ir participar de reuniões políticas, porque realmente é quase um esporte nacional na Venezuela. Se a democracia é o exercício do poder pelo povo, a Venezuela com certeza é muito mais democrática que o Brasil e que os Estados Unidos, por exemplo. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O empresário e ex-diretor do Atlético Clube Goianiense, Maurício Sampaio, deixou no início da noite de ontem a prisão. O desembargador Gerson Santana Sintra, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, revogou a prisão temporária do acusado de ser o mandante da morte do cronista esportivo Valério Luiz em julho do ano passado. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, o desembargador tomou a decisão alegando que nos autos não há elementos suficientes para uma prisão cautelar e que a soltura do empresário não implica em problemas no processo. Ainda de acordo com a assessoria, a promotoria pode recorrer da decisão. Júri popular condena Pedro Henrique Alves a 15 anos de prisão pelo assassinato do estudante Felipe Silva Bom Jardim após briga em boate. O crime aconteceu no dia 6 de dezembro de 2011 em um posto de combustíveis na Avenida T63, no setor Bueno, em Goiânia. Durante o julgamento no primeiro tribunal do júri, no Fórum da capital, Pedro Henrique confessou ter efetuado 6 disparos contra a vítima, que morreu no local. Disse também que estava sob efeito de drogas. Lamenta ter destruído a família do jovem morto e, segundo ele, a dele próprio. O juiz Eceir Coelho de Alcântara relata que esse tipo de crime tem sido frequente entre os jovens e afirmou que a punição precisa ser exemplar. Nós, graças a Deus, já tivemos uma melhora. No passado foi pior, de brigas de pessoas que estavam em boate, de jovens principalmente. Mas hoje tem melhorado, mas ainda nós não acabamos com isso. Infelizmente, aqui na nossa capital, nós verificamos fatos dessa natureza. A defesa pediu a absolvição do réu, alegando legítima defesa, e, por fim, trabalhou para rejeitar as qualificações de motivo. Mas para o promotor de justiça João Teles de Moura Neto, Pedro Henrique não só cometeu esse homicídio qualificado, como outros crimes pelos quais ainda não foi a julgamento. Nós temos informação no processo de uma mãe de uma vítima que afirma categoricamente que ele é o autor do homicídio contra o seu filho. E temos também no processo uma outra tentativa de homicídio que ele lá no Parque Ateneu deu vários tiros e tentou matar um outro rapaz, que também nós temos prova nos autos. Ou seja, ele, um rapaz com apenas 19 anos, tem, segundo consta, um homicídio consumado e confessado e notícia nesses autos que ele
teria matado outra pessoa e tentado matar um outro rapaz, e tudo isso por causa de envolvimento com drogas. Edilon Santana Lobato, amigo de Pedro Henrique, que o levou ao local onde o fato aconteceu, tendo contribuído com a fuga, também vai à júri popular por participação no crime, mas até o julgamento responde ao processo em liberdade. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal lança hoje o primeiro programa de educação e cultura do Sistema Prisional Goiano. Entre os objetivos do projeto prevê uma série de ações para a redução do analfabetismo entre a população carcerária até o ano de 2014. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente da AGCEP, Edemundo Dias. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer falar com vocês, com os seus ouvintes. Satisfação é nossa, presidente. Como vai funcionar esse projeto? Olha, nós temos aí já algumas ações assim, esparsas de cultura e de educação. Mas agora nós estamos lançando um programa mais organizado, mais articulado, com o estabelecimento de metas na área da educação, até atendendo uma determinação direta do governador, numa visita recente que ele fez ao Complexo Prisional. E nós vamos fazer de tudo para, primeiro, zerar o índice de analfabetismo no sistema prisional, que é muito elevado, muito grande. Nós temos 76% de analfabetos e semi-analfabetos. Então é preciso a gente atacar com muita força essa questão do analfabetismo. E aí o ensino formal, a partir do ensino fundamental, do ensino médio, em todas as unidades prisionais do Estado. Nós estamos abrindo bibliotecas, nós estamos recebendo doação de livros, nós estamos articulando com a sociedade, agregando parcerias para poder trabalhar com a educação, com a capacitação profissional. E também na parte da cultura, nós temos um reforço de um cantor, compositor goiano, Chechel, que ingressou no sistema prisional já há pouco tempo, e nós também vamos lançar toda uma programação de cultura e de arte dentro do sistema prisional, porque tudo isso é educação. E nós queremos até o final do ano de 2014 conduzir o mais ousado, o mais completo, o mais eficiente programa de educação no cárcere, no Brasil, de todos os estados do Brasil. E vamos fazer isso. E como que vai ser o trabalho de envolvimento desses presos nesse projeto? Olha, os presos, inclusive alguns que forem treinados, eles também vão ajudar, por exemplo, no processo de alfabetização dos outros, como multiplicadores. E eles vão participar dentro do perfil de cada um e receber de acordo com as suas necessidades. Para fazer o curso de alfabetização, aqueles que forem analfabetos, e assim sucessivamente. E haverá aí um envolvimento, um convencimento de todos eles da necessidade de se inserir ou no processo de educação, capacitação, trabalho. Isso está chamando tanta atenção no Brasil que hoje nós já somos referência pelo Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional, tendo como diretriz o trabalho nosso aqui, voltado para a educação e para a capacitação profissional e utilização de mão de obra dentro do sistema prisional. Porque nós acreditamos que só através da educação nós vamos conseguir diminuir o índice de reincidência criminal, que é muito grande. Nós vamos quebrando a hostilidade e a violência dentro do próprio sistema prisional, porque a pessoa vai tomando consciência, primeiro, do seu crime, da gravidade dos delitos que cometeu. Porque às vezes a pessoa não tem nem a noção, não sabe fazer a leitura do que aconteceu com ele. E a partir daí, vira esse processo de libertação, né, através de uma consciência racional da necessidade dele se integrar à sociedade e buscar viver honestamente. Essa é a grande diretriz do sistema prisional diferenciado que Goiás faz hoje.
Presidente, esse projeto vai aumentar o índice de ocupação no presídio, hoje estimado em 40%? Com certeza. Essa semana, só para você ter uma ideia, por exemplo, no feminino, todas as mulheres já estão trabalhando. E nós vamos fazer isso muito rapidamente. Então não existe no sistema prisional goiano, no presídio feminino, nenhuma mulher que não esteja trabalhando ou, além de trabalhando, incluída em algum processo de educação, ou educação formal ou capacitação profissional. Então isso já é um avanço, é um recorde nacional. Em relação às outras unidades espalhadas no estado todo, todos os lugares estão estabelecendo os seus projetos de educação. E isso nós estamos fazendo em parceria com a Secretaria da Educação, com o Ministério da Educação, com as Secretarias Municipais de Educação e também buscando parceiros como SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, SENAR, que é na área da agricultura, e outros parceiros como o Banco do Brasil, Caixa Federal, que vão nos ajudar com material didático, material pedagógico, pagamento de professores. Ou seja, nós de fato vamos transformar Goiás num grande cenário dentro dos cárceres, mudando a realidade histórica que é do encarceramento, segregação apenas, depósito humano em locais de oficinas de trabalho e escolas. Presidente... E o complexo recebe a visita de uma equipe de jornalistas de uma TV japonesa? Sim, para a felicidade nossa, e foi uma surpresa, nós fomos procurados por uma televisão japonesa que fez uma pesquisa no Brasil e se interessou em documentar essa gestão prisional aqui de Goiás, baseada na questão do aproveitamento. Eles vão fazer especificamente sobre o aproveitamento da mão de obra carcerária e capacitação profissional. E num primeiro momento nós ficamos até assim um pouco sem saber o que estava acontecendo. E vamos olhar, é uma TV pública, ou seja, não tem qualquer tipo de interesse comercial, etc. É uma TV pública, ela é uma das maiores televisão pública do Japão, e ela é uma televisão socioeducativa, como se fosse a TV Cultura aqui do Brasil, né? E eles vêm cobrir, fazer essa matéria, vem uma equipe de 5 pessoas, eles vão passar praticamente toda manhã hoje conosco, visitando todas as nossas áreas de trabalho, de educação, de capacitação profissional, inclusive a nossa fazenda, com a produção que nós estamos fazendo lá, as plantações, e vão documentar isso, fazer uma reportagem. Espero que dê tudo certo e que eles saiam daqui uma boa impressão. Apesar de nós termos as dificuldades normais ao sistema prisional brasileiro, deficiências de ordem estrutural ainda, mas nós aqui temos esse diferencial, porque isso é uma coisa que nós podemos fazer independentemente das condições. Nós estamos criando condições e superando as adversidades sem a utilização de recursos do Estado e investindo no sistema prisional, nessa pessoa do cárcere, que nós temos, e os resultados estão aí. O sistema prisional goiano, ele não está tendo, como em vários outros estados brasileiros, motins, rebeliões, ataque às pessoas na rua, crimes acontecendo dentro do próprio sistema, como homicídios, etc. Então, presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias de Oliveira, nós agradecemos a sua participação aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu aqui agradeço. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigada, Edemundo Dias, falando então sobre o trabalho da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, que lança hoje o primeiro programa de educação e cultura do Sistema Prisional Goiano, e a AGECEP determina maior rigor e frequência nas operações de revistas internas em unidades prisionais do Estado.
A Diretoria de Segurança da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal quer a adoção de medidas mais rígidas para impedir a entrada de materiais proibidos nas unidades prisionais do Estado. O diretor de Segurança Prisional da agência, João Carvalho Coutinho Júnior, diz que a determinação aos gerentes regionais é para que as revistas nas celas e visitantes sejam feitas com maior frequência. Nós vamos procurar intensificar as revistas nas unidades prisionais, intensificar também no dia da visita, a gente procurar passar mais informações a respeito das últimas apreensões que têm sido feitas. Para a equipe que trabalha no dia da visitação, e a gente tem um grande fluxo de apreensões de materiais ilícitos com visitantes, contrapartida, a diretoria de segurança vai estar elencando, fazendo uma triagem antes, um serviço investigatório antes, elencando as maiores unidades, as que mais estão necessitando de atuação proativa por parte da diretoria de segurança. E nós vamos estar, diante disso, deflagrando operações, que a gente chama de Operação Pente Fino, para fazer a revista. A medida foi tomada devido aos resultados das operações realizadas nessas unidades. Na última revista feita no Núcleo de Custódia, unidade de segurança máxima do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, por exemplo, agentes prisionais e da Polícia Federal apreenderam celulares, drogas e armas. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos faz, a partir de hoje, alterações no atendimento de 9 linhas do Serviço de Transporte Coletivo de Goiânia. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o gerente de planejamento da CMTC, Spiro Catapodes. Bom dia. Bom dia. Quais são as mudanças que estão sendo feitas nessas linhas? Das 9 linhas que hoje nós estamos implantando na rede metropolitana, 3 delas nós criamos a sublinha. Com a 014, que hoje, no horário de pico, nós vamos atender do PC Trindade até o terminal Isidória, com 11 viagens, para poder a oferta ser de acordo com a demanda, principalmente na região ali da Redenção, onde tem um volume muito alto de passageiros. Temos também a linha 015, que foi criada a sublinha, que ela vai ligar o terminal Isidória ao shopping Flamboyant. Mas nenhuma das linhas sofreu alteração de seus itinerários. E sim, criamos a sublinha para atender melhor a demanda, tá ok? Então, na verdade, houve um aumento do percurso, do trajeto dessas linhas. Não. Foi um ajuste nos locais mais... onde foi constatado maior demanda para atender melhor, entendeu? Não teve extensão na linha. A linha é a mesma origem, o mesmo destino. Criou-se modo operacional. E qual que é essa alteração? Por exemplo, o senhor pode dar um exemplo para a gente? Por exemplo, a linha 015, hoje ela é alterada Praça A, Shopping Flamboyant, via Terminal Isidória, correto? Então, no horário de pico, essa linha tem viagens iniciando no Terminal Isidória e retornando no Shopping Flamboyant, dado que a demanda é muito alta na região. A 014, por exemplo, ela tem uma demanda muito alta ali na proximidade da Oi, na Redenção. Então nós criamos a sublinha da 014, onde ela vai ter viagem com início no PC Trindade e retorno no Terminal Isidória. E foi constatado também na linha 021, que liga Parque Ateneu, Terminal da Bíblia, a necessidade de acrescentar mais 5 viagens no horário de pico. Então, quer dizer, os ajustes o objetivo foi ajustar a planilha horária de acordo com o tempo de viagem e de acordo com a oferta, de acordo com a demanda existente na região. Então foram 9 linhas, não só aqui na região leste, como também na região sul também. Isso significa menos tempo de espera no ponto de ônibus? Exatamente, então vai dar mais qualidade para o passageiro do transporte coletivo. Spiro Catapodes, gerente de planejamento da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia, muito obrigado a todos. Agora são 7h40, o gerente de planejamento da CMTC, Spiro Catapodes, falando sobre as mudanças que a CMTC realiza a partir de hoje. Algumas alterações, segundo ele, de melhoria no atendimento de 9 linhas do serviço de transporte coletivo na capital. O ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, Ademir Cardoso dos Santos, responderá pela prática de improbidade administrativa por ter autorizado o pagamento com dinheiro público das despesas fúnebres do antecessor dele. A denúncia do Ministério Público de Goiás foi proposta pela promotora Cristina Emília França Malta, da Promotoria de Justiça da cidade. Segundo consta na ação, Ademir marcou com as despesas funerárias do também ex-prefeito da cidade, Adailton do Amaral, morto em junho de 2007. De acordo com o Ministério Público, o valor total dos gastos foi na ordem de R$ 13.922.
Presa quadrilha que há mais de 15 anos enganava idosos com o golpe do bilhete premiado. Jorge Luiz Sobério Lima, João Soares de Souza, Francisco Hélio Montelo Tavares, Rafael Oliveira de Souza, Roberto Oliveira, Jaime Oliveira de Souza e Emerson Cruz da Silva, segundo a polícia, integram uma quadrilha que fazia de 4 a 8 vítimas por semana só em Goiânia. Responsável pela prisão dos acusados, o titular do 5º Distrito Policial de Goiânia, delegado Douglas Pedrosa, conta como o bando, que aplicava o golpe do bilhete premiado, fazia para enganar pessoas idosas que eram escolhidas nas filas dos bancos. Uma pessoa se passava por uma pessoa com menos instrução, pedia informação para a vítima que era abordada no meio da rua sobre determinado endereço que ela deveria receber um prêmio. Nisso se aproximava um segundo elemento da quadrilha, que fazia a proposta para que a vítima e ele comprassem o bilhete premiado daquela pessoa de pouca instrução. A vítima era convencida disso, a pessoa supostamente retirava o dinheiro de sua conta corrente, entregava ao matuto e a vítima, fazendo sua parte, retirava empréstimos consignados, se recorria a terceiros, a vizinhos, a familiares, conseguia angariar também o dinheiro e entregar ao matuto. Depois disso, a quadrilha se desvencilhava da vítima e sumia do local. Outra forma de agir desse pessoal era a extorsão. Se em determinado momento viam que a vítima tinha dinheiro, só que ela estava titubeando na entrega, no pagamento do prêmio, da compra do bilhete premiado, eles falavam para a vítima que sabiam tudo acerca dela e faziam ameaças caso ela não entregasse o dinheiro. A primeira vez que a polícia chega a essa quadrilha, por que é tão difícil localizar, identificar e prender esse pessoal? Um dos principais motivos é que a vítima normalmente não procura a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Afinal, primeiramente, a vítima também foi gananciosa quando queria ludibriar a pessoa com pouca instrução. Outra situação que é muito difícil é que essas pessoas não deixam provas. E ninguém vai abordar um senhorzinho de 75 anos no meio da rua, numa situação sem uma denúncia, sem determinada situação. Os 6 presos, que atuavam também em Belo Horizonte, no Distrito Federal, mantinham um bom padrão de vida, possuindo carros e casas de luxo. E agora responderão presos por crimes de estelionato e extorsão. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E agora as informações ao vivo com o repórter Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia ouvintes da Brasil Central. Agora girando pelas rodovias, últimas 24 horas, 23 acidentes, 13 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi um abalroamento, aconteceu na GO 080, quilômetro 68, entre Petrolina e São Francisco. Caminhão placa NZW 3339 de Petrolina, condutor Isaías Pereira Santiago saiu ileso. Segundo veículo, moto placa NSX 6661 de Petrolina, o condutor Afonso Francisco de Oliveira, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte.
O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, convocou 22 jogadores para os amistosos deste mês contra a Itália no dia 21 e Rússia no próximo dia 25. E a novidade da lista está no ataque. Diego Costa, sergipano de 24 anos e atacante do Atlético de Madrid, foi ainda adolescente para o futebol português e depois foi jogar na Espanha. É o único estreante chamado, mas a nova lista de Felipão tem 8 jogadores diferentes em relação à última. Kaká está de volta, assim como o lateral esquerdo Marcelo. Entre os que voltam à seleção, o goleiro Diego Cavalieri, os zagueiros Thiago Silva e Dedé e os volantes Fernando e Luiz Gustavo. Ao todo, 14 jogadores foram mantidos no grupo por Felipão. O goleiro Júlio César, os laterais Daniel Alves e Felipe Luiz, os zagueiros Dante e Davi Luiz. No meio-campo, Hernanes, Jean, Paulinho, Ramírez e Oscar. E no ataque, Neymar, Hulk, Lucas e Fred. Desta vez, Luiz Felipe Scolari deixou de fora o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. E agora as notícias dos clubes goianos. Goiás começa a preparação para o clássico com o Vila Nova. Na manhã desta quarta-feira, os jogadores do Goiás estarão se reapresentando. Será o início dos trabalhos para o jogo deste domingo contra o Vila Nova no estádio Serra Dourada. O técnico Enderson Moreira, se recuperando de dengue, pode reaparecer. Ele que não comandou a equipe nem foi a Anápolis na última segunda-feira. Com relação à equipe, muitas novidades. Ontem, num jogo-treino do Goiás contra o Botafogo do Distrito Federal, o zagueiro Valmir Lucas e o meia Renan Oliveira participaram normalmente, sendo opções do treinador para o jogo deste domingo. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E no Vila Nova, o técnico Dario Pereira vive a expectativa de poder contar com Thiago Viana, que é zagueiro, e Riantony, o atacante, para o jogo de domingo. O Vila Nova segue sua preparação para o clássico de domingo contra o Goiás, às 4 da tarde, no estádio Serra Dourada. O técnico Dario Pereira ainda não sabe se poderá contar com todo o elenco para essa partida, porque 2 jogadores titulares serão julgados hoje à tarde pelo TJD goiano. O atacante Riantony, por conta da expulsão diante da Aparecidense, e o zagueiro Thiago Viana, ainda por conta da expulsão no primeiro jogo envolvendo Goiás e Vila Nova. O Riantony está em curso no artigo 256, atitude antidesportiva, pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Já o Thiago Viana, no artigo 254, agressão, de 4 a 12 jogos de suspensão. E o próprio Vila Nova também será julgado hoje às 5 da tarde por conta da queda de energia em uma das torres no empate em 2 a 2 contra a Aparecidense no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila, que já tem que pagar uma multa de R$ 9.500 por conta do primeiro apagão, quando na oportunidade venceu o Craque de Catalão por 2 a 0. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Torcedor atleticano vai ter ingresso promocional para a partida diante da Aparecidense. O presidente do Atlético, Valdivino José de Oliveira, confirmou no microfone da Brasil Central promoção para o jogo de segunda-feira entre Atlético e Aparecidense, 8h30 da noite no estádio Serra Dourada. R$5 foi o que disse o presidente após uma conversa com um grupo de torcedores na saída do Serra Dourada, na vitória diante do Craque por 3 a 0. O Atlético, se vencer a equipe da Aparecidense e o Vila Nova perder para o Goiás no clássico de domingo, fatalmente estará no G4, o grupo de classificados da próxima fase do campeonato goiano. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50, vamos aos resultados de ontem pela Libertadores. No grupo 8, o Grêmio goleou o Caracas em casa, 4 a 1. Foi a primeira vitória de um time neste grupo jogando em casa. Outros resultados pela Libertadores: o Olímpia do Paraguai empatou com o Deportivo Lara em 2 a 2. O Old Boys da Argentina perdeu em casa para a Universidade de Chile 2 a 1. E pela Liga dos Campeões, o Manchester United perdeu do Real Madrid em casa 2 a 1. Com isso, o Real Madrid avança na Liga dos Campeões e vai às quartas de finais. 7h51. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Prefeitura de Goiânia começa a construir o corredor exclusivo da T-63.
O corredor da Avenida T63 vai contar com faixa exclusiva para ônibus, ciclofaixa, sinalização vertical, horizontal e eletrônica. De acordo com o Birajara Abud, presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, o corredor terá cerca de 6 quilômetros e será executado em etapas. Nós vamos fazer primeiro essa parte de recapeamento, que já está pronta, foi feito pela CEMOB. Agora a SMT entra com o seu trabalho de sinalização horizontal e vertical e posteriormente serão instalados novos abrigos que estão sendo licitados e também o monitoramento eletrônico. O corredor da T63 será semelhante ao que já foi implementado na Avenida Universitária. Veículos de passeio só poderão entrar na faixa exclusiva para ônibus por um quarteirão quando for virar à direita. O monitoramento de quem descumprir a sinalização será eletrônico. O prefeito Paulo Garcia explica que o objetivo é garantir maior agilidade para o transporte coletivo. A necessidade dos corredores preferenciais ou exclusivos para o transporte de massa é uma necessidade do mundo moderno. O número de veículos aumenta a cada dia e não há outra solução para a fluidez do trânsito que não essa. É evidente que as obras acessórias nós também a realizaremos. Nós retomamos as obras do túnel da Avenida Araguaia. Ainda nesses próximos 7 dias vamos dar início à construção de mais 2 viadutos na cidade de Goiânia, importantes para a cidade de Goiânia. Estamos fazendo a capa asfáltica de toda a região central. Portanto, nós estamos trabalhando ativamente na melhoria da mobilidade urbana, do trânsito e do transporte coletivo. Pelo corredor T63 passam cerca de 80 mil usuários do transporte coletivo por dia. A obra deve custar cerca de 8 milhões de reais e ficar pronta em 75 dias. A previsão é fazer 14 corredores em Goiânia, totalizando mais de 100 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. As próximas intervenções devem acontecer nas avenidas T7, T9 e 85. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Doação de área pública gera polêmica na Câmara Municipal de Goiânia. A doação de uma área pública a um hipermercado no setor Coimbra foi o destaque desta terça-feira na Câmara Municipal de Goiânia. O projeto foi colocado em primeira votação no plenário, apesar das manifestações da oposição e dos pedidos de vista dos vereadores Giovanni Antônio, do PSDB, e Virmondes Cruvinel, do PSD. Por causa de um cochilo da base, o pedido de Giovanni Antônio chegou a ser aprovado, mas sob orientação da líder do prefeito na casa, Célia Valadão, do PMDB, nova votação foi feita e a base negou o pedido. O argumento da Prefeitura, segundo Célia, é que o projeto será amplamente discutido, inclusive em audiências públicas, o que dispensaria os pedidos de vistas feitos pelos colegas. A minha sugestão é para que seja feita agora uma discussão aberta com toda a população interessada, todos os vereadores, enfim, todas as pessoas que entenderem que é necessário ter maior conhecimento desse projeto. Então é uma reivindicação da empresa, a Prefeitura encaminhou a solicitação que foi feita pela empresa, mas não tem nenhuma orientação de que maneira, ser feito esse processo aqui. Para Giovanni Antônio, a doação da área para a construção de um shopping será negativa para o setor Coimbra e para toda a capital. Ele afirma que a região não comporta aumento no fluxo de veículos e lembra que o projeto do prefeito Paulo Garcia não leva em conta estudos de impacto de trânsito e de vizinhança. A oposição levanta suspeitas também de que o hipermercado que será beneficiado com a doação tenha sido um dos contribuintes da campanha do PT nas eleições do ano passado. A líder do prefeito afirma que as contas da campanha de Paulo Garcia foram aprovadas e que o fato não seria relevante na discussão do projeto. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A Infraero confirmou para o governo de Goiás que a retomada da obra do novo aeroporto Santa Genoveva deverá ocorrer em junho deste ano. Ontem, numa reunião com o secretário estadual de Infraestrutura, foram discutidas as demandas para a CELG e Saneago a partir das futuras instalações. Ainda neste mês, a Infraero vai enviar para o Tribunal de Contas da União os projetos da obra do aeroporto Santa Genoveva em Goiânia. Numa reunião ontem com o secretário de Infraestrutura, Danilo de Freitas, o assessor da Diretoria de Empreendimentos da Infraero, José Eduardo Bernard, solicitou apoio do governo de Goiás para a demanda que virá sobre a CELG e a Saneago, o Corpo de Bombeiros. Toda vez que você faz um projeto, você precisa que a energia, por exemplo, chegue ao terminal. Como o terminal está saindo de uma área urbanizada e indo para uma área que ainda não está urbanizada, a CELG precisa fazer com que a energia chegue naquele ponto. Então nós temos que passar para a CELG qual a nossa demanda de carga, como é que a gente precisa que chegue esta carga com 2 linhas de alimentação e da onde vem, de qual subestação vem essas linhas para que a gente possa finalizar os projetos. Essa é a demanda com a CELG, né? Tem bastante coisa construída, a parte de estrutura, toda a parte de terminal, do terminal de passageiros propriamente dito, e também da infraestrutura, terraplanagem e drenagem que já foi feito. Isso tudo foi analisado, foi periciado pelo IPT
e está fazendo parte desses projetos. O secretário de Estado de Infraestrutura, Danilo de Freitas, prometeu empenho à Infraero com vistas à retomada da obra do aeroporto Santa Genoveva. A Infraero, sempre que nos pediu apoio, que nos pediu para que estivéssemos em conversação para apresentar a demanda que ela será necessária para a retomada das obras, o Estado nunca se furtou a estar presente, estar dialogando com a Infraero. Tivemos diversas vezes reunidos na Infraero, eu sozinho, o governador sozinho, o governador com até os parlamentares de Goiás, com a bancada de Goiás, com a equipe técnica da Secretaria, sempre estivemos na Infraero e dialogando para que essa obra fosse retomada e ela entregue, então, à população de Goiás. A retomada da obra está prevista para junho deste ano e a conclusão desta parte e da futura ampliação do aeroporto Santa Genoveva em 2020. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. A Petrobras anunciou reajuste de 5% no preço do diesel nas refinarias. O aumento passou a valer a partir da 0h desta quarta-feira. Em janeiro, a empresa já havia reajustado o diesel e a gasolina nas refinarias. Centrais sindicais esperam reunir mais de 50 mil trabalhadores em Brasília hoje. De Goiás, devem sair cerca de 80 ônibus para a 7ª Marcha da Classe Trabalhadora. Centrais sindicais e movimentos sociais de todo o país vão entregar uma pauta conjunta pedindo melhorias para os trabalhadores. Uma comissão vai ser recebida pelos presidentes do Senado e da Câmara Federal e também pela presidente Dilma Rousseff. A presidente da CUT Goiás, Bia de Lima, comenta algumas das pautas que vão ser apresentadas. É a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário, que tem dificultado para os trabalhadores aposentar sem perdas. Queremos os 10% do PIB para a educação, 10% do orçamento da União para a saúde. Queremos que a reforma agrária saia do papel e caminhe no governo da presidenta Dilma, coisa que não tem acontecido. A concentração está marcada para as 10 horas da manhã no estádio Mané Garrincha. A marcha segue então pela esplanada dos ministérios e para em frente ao Palácio do Planalto para a manifestação, entregando então a pauta de reivindicações para as autoridades. A presidente da CUT Goiás ressaltou que, como o governo é sensível à demanda dos empresários, deve também atender os trabalhadores. Bia de Lima comenta o anúncio da presidente Dilma Rousseff de que pretende se aproximar das centrais sindicais. Nunca é tarde, apesar de já ter demorado. Nós queríamos que ela já pudesse ter feito esse trabalho de aproximação e de atuação junto conosco o tempo inteiro. Não foi de à toa que nós lutamos e garantimos a sua eleição. Queremos, com certeza, que ela continue fazendo com que o Brasil cresça. O PIB pequenininho, esse PIBinho que nós estamos chamando, isso é prejudicial para o trabalhador. Então nós estamos também cobrando mais condições do PIB de crescer, do Brasil se desenvolver de forma sustentável. E essa aproximação é sempre bem-vinda. Mais de 2 mil goianos devem participar da 7ª Marcha da Classe Trabalhadora. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. FIEG e o governo do estado apresentam Goiás a empresários japoneses. Um grupo de empresários japoneses está em Goiás para conhecer as potencialidades do estado. A intenção é firmar parcerias para investimentos. Durante o encontro realizado nesta terça-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, eles tiveram a oportunidade de conhecer o perfil socioeconômico de Goiás, benefícios fiscais e incentivos financeiros do governo estadual e instituições produtivas como FIEG, FAEG e SEBRAE. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Alves, elenca os motivos que têm levado empresários estrangeiros a buscar Goiás para investimentos. Em primeiro lugar, o Brasil é hoje um ícone no mundo. E Goiás é um ícone do Brasil. Nós temos recebido aqui várias missões estrangeiras que realmente estão interessadas na nossa economia, nas nossas oportunidades de negócio. Vislumbram que esse estado é um estado realmente que tem muitas oportunidades, um estado rico, o estado tem muito ainda a galgar na área de tecnologia, na área setor agrícola, fortifica muito o estado, porque quando você tem um estado que é forte na produção de grãos, você fortalece toda a economia, de modo que nós temos chamado a atenção do mundo. Pedro Alves ressalta ainda as parcerias com o governo do estado. Nós temos uma relação muito positiva
aonde se trocam as ideias, trocam as informações, o governo escuta o setor produtivo, nós sugerimos, nós propomos, e isso aí sinaliza uma política que vem redundar no benefício do Estado de Goiás, na geração de emprego, na geração de benefício social. Nesta quarta-feira, os empresários japoneses vão para Anápolis conhecer o Porto Seco e o distrito agroindustrial do município. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. O vocalista da banda Charlie Brown Jr., Chorão, foi encontrado morto no apartamento dele na Rua Moraes, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de hoje. Ele tinha 42 anos e a causa da morte de Alexandre Magno Abrão ainda é desconhecida. Chorão foi encontrado desacordado pelo motorista dele, que acionou o SAMU. A unidade de resgate constatou que ele já estava morto. Chorão morava no 8º andar do edifício. O próximo show da banda estava marcado para o dia 22 de março em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Termina aqui mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.